Você já percebeu que você muda de relacionamento, você muda de trabalho, você muda até mesmo de lugar, mas a dor continua com você? E talvez o problema nunca tenha sido o lugar ou a pessoa, mas sim o padrão que caminha junto com você. Olá, eu sou a Pri Jardim, terapeuta vibracional, astróloga, taróloga, e hoje no nosso podcast Consciência que Atrai, a gente vai conversar um pouquinho a respeito sobre por que continuamos repetindo os mesmos padrões. Então, pegue o seu chá, o seu cristal e o seu grimório e vem comigo para mais um episódio do nosso podcast Consciência que Atrai. No nosso último episódio, nós conversamos a respeito das coisas que a gente imprime em nós, né? Das histórias que deixamos que os outros escrevam por nós. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito dos padrões. Por que a gente repete tanto padrão? A gente sabe que aquela determinada pessoa vai agir igual à pessoa anterior, mas a gente está lá acreditando que dessa vez vai ser diferente. Ou a gente se depara com um chefe que a gente bate o olho e a gente já sabe, vai ser igual ao outro, mas lá no fundo a gente fala, não, agora vai ser diferente, agora vai dar certo. E a gente continua se machucando e a gente continua choramingando, porque eu faço de tudo, mas tudo se repete. Eu continuo sem um amor, eu continuo sem um bom emprego. Eu não consigo arrumar amigos legais, amigos leais. Mas você já parou para prestar atenção que isso tudo são repetições na sua vida? Que por mais que você faça novos amigos, por mais que você arrume novos empregos, até mude de cidade, de estado, de país, as coisas não mudam. Por quê? Porque o que precisa mudar está aqui dentro de nós. Já vamos começar com uma pergunta. Se eu já percebi esse padrão, por que eu continuo fazendo exatamente a mesma coisa? Se eu já percebi que eu não gosto de trabalhar em uma determinada área, ou que eu não sou determinada, que eu não sou valorizada em um círculo de amigos, por que eu teimo em trabalhar no mesmo emprego, ou continuar naquele ciclo de amigos? Ou até mesmo procurar por amigos que fazem exatamente a mesma coisa? Se eu gosto de ir ao cinema, então por que eu vou ter amizades, vou ter amigos que só gostam de ir para bar? Ou para bailes, ou para boates, enfim. Se eu sou uma pessoa do dia, por que eu só gosto de me relacionar com pessoas da noite? Do dia que eu falo assim, passear durante o dia, fazer tudo durante o dia. De noite eu gosto de ficar quietinha em casa. E aí vai se relacionar com uma pessoa que gosta de dormir durante o dia e que a vida só começa depois das 5 horas da tarde. Então, por que a gente se permite esses eternos conflitos? Seja de amizade, trabalho, relacionamentos. A gente foi levado a acreditar, que a partir do momento que a gente cria uma consciência, tudo se resolve. Então, basta a gente pensar que então eu identifiquei que eu tenho um padrão, que eu gosto de dia, mas me relaciono com pessoas da noite, que eu gosto de ficar em casa, mas me relaciono com pessoas que gostam de sair. Então não basta apenas a gente ter consciência, porque a consciência, ela abre portas, mas cabe a nós passar por essa porta. Então não adianta só eu identificar, eu preciso entender o porquê de eu estar repetindo padrões. O que eu ganho, o que eu perco? Sim, existem o que nós chamamos de ganhos secundários, Então, eu tô sofrendo, mas tem ali um ganho secundário. E toda vez que eu falo isso para uma cliente minha, é uma virada de olho, que o olho só falta sair da órbita ocular. E elas ficam bravas comigo, não tem ganho, sim, não tem ganho não. E eu falo, tem sim. Vamos identificar. E aí a gente conversa e a gente começa a entender qual é esse ganho secundário que ela tem dela repetir aquele padrão. Primeiro porque quando a gente repete padrão, é um lugar seguro.
Então a gente já sabe aonde a gente vai se dar bem, a gente já sabe onde a gente vai se dar mal, a gente já sabe que hora que a gente vai sofrer, a gente já sabe que hora que a gente vai desistir. Então, querendo ou não, repetir padrões é um lugar seguro, porque a gente sabe o que vai acontecer. Quando a gente para de repetir padrões, quando a gente começa a quebrar esses padrões, vem o novo. E o novo sempre assusta. Mas eu faço também um convite para que você olhe para os seus padrões, não só como um vilão, mas o padrão, ele também nos ajuda a nos proteger, né? Se tem aqueles padrões que nos causam algum tipo de sofrimento, também tem os padrões, as percepções, porque o que é um padrão? A palavra padrão, o que significa? Porque a gente fala muito, é um padrão de beleza, padrão disso, mas o que significa de fato a palavra padrão? A palavra padrão, ela significa modelo, norma, regra, uma repetição que serve de base de conhecimento, de norma, de comparação, de imitação. Então, quando a gente fala em repetir padrões, normalmente a gente está, hoje em dia, né, principalmente no mundo terapêutico, quando a gente fala de padrão, já vem logo aquela conotação ruim. Mas o padrão, você repetir um padrão no seu trabalho, você repetir um padrão, às vezes, para fazer uma organização na sua vida, ou até mesmo como você se coloca, não é ruim. Porque você, como eu falei lá no começo, é um lugar conhecido, é algo do qual você já sabe. E quando a gente repete os padrões e a gente tendo a noção que nós estamos repetindo um padrão, a gente consegue avaliar. Poxa, aqui eu estou fazendo igualzinho eu fazia lá atrás. Ou aqui eu estou repetindo esse padrão, mas está melhor, eu não tô caindo no mesmo erro. Eu estou sempre tirando o tarô. Eu, Priscila, estou sempre tirando o tarô. Então eu tenho as maneiras de fazer isso. Eu tenho o meu padrão de tiragem de tarô. E aí eu consigo, como eu estou sempre fazendo isso, eu consigo ver aonde eu posso melhorar. E esse é o convite que eu faço hoje para vocês. Aonde você pode melhorar dentro dos padrões emocionais? Qual lugar você pode hoje, agora, nesse exato momento, olhar e falar, eu vou olhar mais para isso e vou tentar começar a fazer as mudanças para que o meu padrão aumente. E o nosso cérebro está sempre procurando por aquilo que ele já conhece, mesmo que isso possa trazer algum tipo de dor, mesmo que isso possa machucar às vezes. E é exatamente por isso que às vezes a gente sai de um relacionamento ruim e a gente fala, nunca mais na minha vida. E passa um tempo, lá tá nós de novo em outro relacionamento tão ruim tanto. Por quê? O nosso cérebro, ele só conhece aquele padrão. Mas calma que tem solução. Primeiro, como eu já falei, você não muda um padrão apenas porque você descobriu que você está dentro de um padrão que você não quer mais. Você muda esse padrão quando você toma a consciência que você não quer mais. E aí você começa a fazer começa a dar pequenos passos no caminho daquela mudança que você tanto deseja. E você começa a dar esses passos quando você para de viver no automático. E o que é viver no automático, né? Então, assim, você sabe exatamente como tudo funciona. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Você acorda de manhã, você vai ao banheiro, você se troca, você toma o seu café e sai para trabalhar. Você nem pensa, isso já está no automático. E quando você começa a pensar, quando você começa, vou levantar da cama, eu acho que hoje eu vou usar a outra pasta de dente. Hoje eu vou usar um outro creme ou um outro perfume. Todo dia eu tomo café com leite. Hoje eu vou tomar chá. Quando você começa a fazer pequenas mudanças no seu dia a dia, você começa a se colocar no presente mesmo dentro da rotina. E é aí que você começa a perceber se o padrão, se as repetições estão te fazendo bem ou não. Às vezes, todo dia de manhã você sai para trabalhar com uma certa azia ou um certo incômodo no estômago. Aí você deixou o café com leite por um chá de erva doce, um chá de camomila. Sei que vai ter um monte de gente virando o olho aqui agora.
Mas aí você troca por um chá mate, um chá de erva doce, um chá de camomila, e aí você sai e você, nossa, hoje eu não senti aquele peso no estômago. E aí você percebe que por mais que você goste do seu café com leite, tem alguma coisinha ali que pesa no seu estômago de manhã. E aí pronto, você identificou um padrão, você identificou o porquê que aquilo está acontecendo, e aí cabe a você. Se você vai trocar o café de todo dia por um chá e tomar esse café com leite esporadicamente, ou se vai continuar sentindo esse peso no estômago e continuar tomando seu café com leite. Então, é esse despertar que eu trago para as minhas clientes numa sessão de terapia. Não é julgando, não é apontando, é mostrando, olha, é isso aqui que está te causando esse peso no estômago. O que você quer fazer com isso? Você quer melhorar o seu estômago, fortificar o seu estômago para não sentir mais esse incômodo? Ou você quer de repente, não, eu quero me livrar desse café com leite. E aí a gente vai tratando dentro das terapias, dentro de toda uma conversa que a gente vai tendo dentro lá da sessão. Então agora, que a gente já falou bastante sobre padrões, a gente já aprendeu a identificar os padrões, eu quero trazer aqui para vocês um recadinho, né? Obviamente um recado aqui com o tarô, com o baralho cigano, trazer uma luz, né? Do porquê a gente repete tantos mesmos padrões, e mesmo que a gente tenha a consciência, mesmo que a gente abra a porta da consciência, né, a gente ainda fica preso ali naquela consciência, naquele padrão, sem passar pela porta e sem aliviar, diminuir aquele padrão que tanto está incomodando. E de repente é só um passo e tudo fica mais leve. Então vamos ver qual o recado que o baralho cigano vai trazer para a gente em relação a esse assunto. E sai a carta do amigo. E essa carta, ela vem falando do quê? Que você precisa ser o seu melhor amigo. Você precisa ser leal a você, aquilo que você gosta, aquilo que realmente te faz bem. Enquanto você delegar a sua felicidade, delegar o seu caminho ao outro, você nunca vai romper os padrões e você nunca vai conseguir entrar em contato com a sua verdadeira essência. Então, seja o seu melhor amigo. Esse é o recado da espiritualidade com o tarô para nós nesse episódio de hoje. Bonito, né? Ai, eu adoro esse cachorrinho, eu acho muito fofo. Ó, eu amo cachorro, né? Então, tenho a minha velhinha aqui. E semana passada eu deixei uma frase de reflexão para vocês, para a gente começar o nosso grimório. Então hoje vamos para a segunda página do nosso grimório. E me conta, se você fez ali o exercício rapidinho que eu deixei no episódio passado, me conta aqui embaixo o que você achou. Se você não assistiu, vou deixar o card aqui em cima para você assistir o episódio da semana passada, que estava bem gostoso, foi bem legal, foi um bate-papo bem gostoso que eu trouxe para nós, tá? Então, para a nossa segunda página do nosso grimório, a pergunta é a seguinte: qual o padrão que mais se repete na sua vida? Pega o seu grimório, o seu caderno, um pedaço de papel, serve até mesmo o celular. Pensa, qual o padrão que mais se repete na sua vida? E escreve. Escreve tudo que vier na sua mente. Sem raciocinar, sem pensar muito, só vai escrevendo. E depois leia. Leia e vá observando quando que esse padrão se repetiu, como que ele se repetiu, como você se sentiu. Isso é uma forma de você se autoterapiar, nem sei se essa palavra existe, se terapiar e você mesma começar a identificar os seus padrões. E aí, sim, começar a tomar as decisões de eu vou passar por essa porta ou eu vou continuar parado com a porta aberta, mas sem coragem de passar. E a frase, né, a sementinha dessa semana é a seguinte: eu não sou os meus padrões, eu posso criar novas formas de viver e ser feliz. Bom, minhas atraentes, a gente já está se encaminhando para o final, mas antes eu quero já deixar um spoiler do que será o nosso próximo episódio. No episódio passado, nós descobrimos que muitas das nossas histórias não foram escritas por nós. E hoje nós percebemos como essas histórias
se transformaram em padrões em nossa vida hoje. E no nosso próximo episódio a gente vai falar sobre como saber que chegou a hora de virar a chave. E obrigada por caminhar comigo nessa nova jornada aqui no nosso podcast. Estou tentando trazer de uma maneira diferente, mais leve, mais consciente, né, para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu estou amando fazer o podcast nesse outro formato. E eu espero que você também esteja gostando. Comenta aqui embaixo se você gosta do nosso podcast, se você está gostando, se você aprende alguma coisa, se você acaba atraindo alguma consciência para você ou não. E se você está assistindo aqui no YouTube, curte, comente, compartilhe com uma amiga que você acredita que também vai gostar do nosso podcast. Espalhe a palavra do consciência que atrai e atraia mais consciência para a vida de outras pessoas, de outras atraentes também. Então é isso, minhas atraentes. A gente se vê no nosso próximo episódio. E até lá, se cuida, se ouve e se honra. Um beijo e até mais.